Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Daremos início à 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 1º de setembro de 2025. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Glaucimar Oliveira Fonseca. Presente. Sócrates Adalberto da Costa. Presente. Wellington Guidini. Presente. Dário Pereira Alves. Presente. Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Marcos Alberto da Silva Camacho. Presente. José Ricardo David de Oliveira. Presente. E Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos nesta Casa de Leis, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Senhora Presidente, mesa diretora e demais vereadores, e todos que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional. E é a ZESA que se faz presente aqui nessa casa nesta noite. Ler um versículo da Palavra do Senhor, está registrado no livro de Salmos, Salmo de número 119. Assim diz a Palavra do Senhor: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e buscam de todos o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente observá-los. Tomara que os seus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Amém? Agora passaremos à execução do Hino Nacional Brasileiro.
Em pauta, temos a ata da 14ª reunião ordinária, não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 59/2025, Flórida Paulista, 20 de agosto de 2025. Excelentíssimo Prefeito, por meio deste ofício, encaminhamos a Vossa Excelência cópias das indicações apresentadas na reunião ordinária realizada no dia 18/8/2025, quais sejam: indicação número 127/2025, do vereador Rafael, indicações número 132/2025 e número de textos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José Andriotti. Ofício número 58/2025, Flórida Paulista, 20 de agosto de 2025. Excelentíssimo prefeito, por meio desse ofício, encaminho a Vossa Excelência cópias dos requerimentos de números 31/2025, apresentado pela vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, solicitando as informações detalhadas do documento que segue anexo. Outro sim, saliento que a aprovação do requerimento ocorreu nos termos regimentais durante a reunião ordinária realizada em 18/8/2025. Sem mais, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, ao excelentíssimo senhor José Andriotti, prefeito municipal de Flórida Paulista, São Paulo. Flórida Paulista, 28 de agosto de 2025, ofício número 227/2025. Assunto: encaminha resposta a requerimento. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente em atendimento à solicitação formulada, através do requerimento número 031/2025, conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria da ilustre vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, no qual solicita informações ao prefeito municipal sobre a participação do município de Flórida Paulista no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, com foco em moradas populares, Minha Casa Minha Vida. Após a análise do presente requerimento, informamos que os documentos e informações solicitadas encontram-se anexados. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. José Andriotti, prefeito municipal. A Sua Excelência, a senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Procederemos agora à leitura das indicações. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, indicação número 135/2025. Indico, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja oficiado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor José Andriotti, para que estude a possibilidade de instalação de uma lixeira no canteiro central da Avenida Augusta Gava Garbelotto, Flórida Paulista, 1º de setembro de 2025. José Ricardo David de Oliveira, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário diante das constantes reclamações de moradores e transeuntes sobre o acúmulo de lixo que vem sendo pendurado nas árvores localizadas no canteiro da referida avenida. A colocação de uma lixeira adequada contribuirá para a correta destinação dos resíduos, melhorando a limpeza urbana, preservando o meio ambiente e garantindo mais organização e bem-estar à população. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 0136/2025. Autora, vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Apoio, vereadores Sócrates Adalberto da Costa, Wilson Martins dos Santos e Glaucimar Oliveira Fonseca. Assunto:
inclusão do projeto Guri nas escolas de período integral de Flórida Paulista. A vereadora esta subscreve com o apoio dos vereadores Sócrates Adalberto da Costa, Wilson Martins dos Santos e Glaucimar Oliveira Fonseca, com base em suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação legislativa. Considerando a participação de representantes do Poder Executivo e Legislativo de Flórida Paulista no 67º Congresso Estadual de Municípios, realizado em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu, no período de 26 a 28 de agosto de 2025. Considerando os contatos realizados e as orientações recebidas dos secretários estaduais sobre a importância de fortalecer parcerias para expandir projetos culturais e educacionais no interior paulista. Considerando a relevância da educação musical para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes, estimulando a criatividade, a disciplina e o trabalho em equipe. Considerando que o projeto Guri, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é um programa de comprovada excelência que oferece ensino musical de alta qualidade e totalmente gratuito, beneficiando milhares de crianças e adolescentes em diversas cidades do Estado. Considerando a oportunidade de integrar um projeto de tanto sucesso às escolas de período integral do município, potencializando a formação integral dos nossos alunos e otimizando o uso das estruturas educacionais já existentes. Considerando que a inclusão do projeto Guri nas escolas em período integral fortalece a política pública de educação e cultura, proporcionando um ambiente mais rico e diversificado para a formação de nossos jovens talentos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio da Secretaria de Educação, envie esforços e adote as providências necessárias para a inclusão do projeto Guri nas escolas de período integral de Flórida Paulista, com os seguintes objetivos: que o Executivo Municipal promova a implantação do projeto Guri nas escolas de período integral em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, visando oferecer aulas de música de forma contínua e acessível aos alunos da rede pública municipal. Que sejam realizados os contatos necessários com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo para formalizar a parceria e viabilizar a chegada do projeto Guri ao município, considerando a estrutura física e a logística já existentes nas escolas de período integral. Que sejam avaliadas e planejadas as condições de espaço físico, aquisição de equipamentos e seleção de professores para o adequado funcionamento nas aulas de música no contraturno escolar, garantindo a qualidade e a sustentabilidade do projeto. Justificativa. A presente indicação não busca apenas expandir a grade curricular de nossas escolas, mas sim transformar a vida de nossos estudantes. A música é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano que contribui para o raciocínio lógico, a memória e a capacidade de concentração. Além disso, a prática musical coletiva, como a proporcionada pelo projeto Guri, fomenta a disciplina, a socialização e a autoestima, elementos essenciais para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Ao integrar o projeto Guri às escolas de período integral, o município de Flórida Paulista aproveita a estrutura já existente para oferecer um programa cultural de excelência, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais em novos espaços. Esta é uma forma inteligente e eficiente de otimizar os recursos públicos em benefício direto da comunidade escolar. A presença do projeto Guri em nossa cidade reforçará o compromisso da administração municipal com a educação e a cultura, demonstrando a visão de que a formação de um indivíduo vai muito além do aprendizado em sala de aula. É uma oportunidade de abrir portas para novos talentos, valorizar a cultura local e oferecer uma alternativa construtiva para o tempo livre de nossas crianças e adolescentes. Acredita-se que essa iniciativa trará frutos não apenas no desenvolvimento cultural, mas também na redução de vulnerabilidades sociais
e no aumento da qualidade de vida de toda a população. Atenciosamente, Sala das Sessões Eloy Gomes Fernandes, 1º de setembro de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora, Sócrates Adalberto da Costa, vereador, Wilson Martins, vereador, e Glaucimar Oliveira Fonseca, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 0137/2025. Autora, vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Apoio, vereadores Sócrates Adalberto da Costa, Wilson Martins dos Santos e Glaucimar Oliveira Fonseca. Assunto: adesão às atas de registro de preços e catálogos técnicos do Fundo para o Desenvolvimento da Educação, o FDE. A vereadora que esta subscreve com o apoio dos vereadores Sócrates Adalberto da Costa, Wilson Martins dos Santos e Glaucimar Oliveira Fonseca, com base em suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação legislativa. Considerando a participação de membros dessa edilidade no 67º Congresso Estadual de Municípios, realizado em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu, no período de 26 a 28 de agosto de 2025. Considerando a apresentação detalhada e a disponibilização de catálogos e atas de registro de preços pelo Fundo para o Desenvolvimento da Educação, com foco em pequenas obras, aquisição de mobiliários, kits escolares e recursos tecnológicos. Considerando que a adesão a essas atas de registro de preços simplifica e agiliza o processo de aquisição de bens e serviços, otimizando o uso dos recursos públicos e garantindo a compra de produtos de alta qualidade. Considerando a necessidade contínua de modernização na infraestrutura educacional do município e a importância de oferecer um ambiente de aprendizado seguro e tecnologicamente atualizado. Considerando que a educação de qualidade é um direito fundamental e que o investimento em materiais didáticos e tecnologia educacional contribui diretamente para o desenvolvimento integral de nossos alunos e para a redução da desigualdade educacional. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio dos setores competentes, sejam realizados os estudos necessários para a adesão às atas de registro de preços e catálogos técnicos apresentados pelo FDE, com o objetivo de melhorar a infraestrutura das escolas municipais, incluindo a realização de reparos, manutenções e aquisição de equipamentos imobiliários novos e adequados, proporcionando mais conforto e segurança aos estudantes e profissionais da educação. Prover kits escolares e materiais pedagógicos de alta qualidade para todos os alunos da rede municipal, garantindo que tenham as ferramentas essenciais para seu aprendizado desde o início do ano letivo. Garantir o acesso a recursos tecnológicos modernos, como infraestrutura de rede, no-breaks, access points e fones de ouvido, fortalecendo a educação digital e preparando nossos alunos para os desafios do futuro. Justificativa. A adesão a essas atas e catálogos representa uma oportunidade estratégica para a Flórida Paulista, pois permite ao município acessar uma ampla gama de produtos e serviços com preços e condições já negociados pelo governo no estado de São Paulo, por meio de um órgão de reconhecida expertise como o FDE. Essa modalidade de compra dispensa a necessidade de licitações próprias para cada aquisição, resultando em uma significativa economia de tempo, recursos e pessoal. Além dos benefícios operacionais, a principal justificativa desta indicação é o impacto direto na qualidade da educação. Ao aderir a essas atas, o município assegura que as escolas terão acesso rápido e eficiente a tudo que precisam para funcionar plenamente, desde a manutenção básica de suas instalações até a oferta de kits escolares completos e equipamentos tecnológicos de ponta. A educação é o alicerce do desenvolvimento de nossa comunidade. Investir em um ambiente escolar de qualidade, com infraestrutura adequada, materiais didáticos de excelência e tecnologia
acessível é valorizar o futuro de nossas crianças e jovens. Esta medida não só melhora o ambiente de aprendizado, como também motiva alunos e professores, criando uma comunidade escolar mais engajada e preparada para o crescimento. Com a certeza de que Vossa Excelência dará devida atenção a esta importante demanda, conto com o apoio para que esta indicação seja acolhida e os estudos para sua implementação sejam prontamente iniciados. Atenciosamente, Sala das Sessões Eloy Gomes Fernandes, 1º de setembro de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Wilson Martins, vereador. E Glaucimar Oliveira Fonseca, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 0138/2025. Considerando o grande número de pacientes de Flórida Paulista que necessitam de transporte para realizar tratamentos de saúde em outros municípios, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, considerando que muitas dessas viagens são longas e demandam várias horas com saída do município em horários muito cedo e sem acesso a locais para alimentação. Considerando que a portaria número 55/99 do Ministério da Saúde, que regulamenta o tratamento fora de domicílio, já prevê o auxílio financeiro ao paciente e seu acompanhante, quando necessário para custeio de despesas com alimentação, entre outras. Considerando a vulnerabilidade dos pacientes e seus acompanhantes, que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos de alimentação durante o período de espera e deslocamento. Considerando que a oferta de um kit lanche é uma medida humanitária e de baixo custo, que contribui diretamente para o bem-estar e a dignidade dos cidadãos em momentos de fragilidade. Indico, nos termos regimentais, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que envie esforços e determine ao setor competente para que seja implementada a entrega de um kit lanche a todos os pacientes e seus acompanhantes, transportados para tratamento de saúde fora do município por meio do SUS. Justificativa. A presente indicação tem como principal objetivo garantir um mínimo de conforto e dignidade aos pacientes de Flórida Paulista, que dependem do transporte da Prefeitura para realizar tratamentos médicos em outras cidades. Muitas vezes, esses pacientes e seus acompanhantes precisam sair de suas casas em horários que impossibilitam uma refeição adequada, e as longas horas de viagem, somadas ao período de espera nas unidades de saúde, pode agravar seu estado de saúde, especialmente aqueles que sofrem de doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão. O fornecimento de um kit lanche é uma medida simples, de baixo impacto financeiro para o município, mas de grande relevância humanitária. Essa ação está em total consonância com os princípios do SUS, que visam não apenas o tratamento da doença, mas a atenção integral à saúde do indivíduo. Além disso, a iniciativa está amparada na legislação federal, uma vez que a portaria do Ministério da Saúde sobre o TFD já reconhece a necessidade de custeio de alimentação para quem se desloca em busca de tratamento. Ao oferecer um kit lanche, a Prefeitura demonstra sensibilidade e cuidado com os cidadãos mais vulneráveis, aliviando uma preocupação a mais em um momento já tão delicado e estressante. É um gesto que fortalece a confiança da população na gestão pública e reforça o compromisso do município com a saúde e o bem-estar de todos. Com certeza de que Vossa Excelência dará devida atenção a esta importante demanda, conto com o apoio para que esta indicação seja acolhida, possibilitando que a providência seja prontamente implementada pelo Poder Executivo. Sala das Sessões Eloy Gomes Fernandes, 1º de setembro de 2025, Dário Pereira Alves, vereador. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Faremos nesse instante a leitura dos requerimentos. Requerimento número 32/25, requeiro no auto do artigo 105, inciso
6º do Regimento Interno desta Casa, seja oficial do excelentíssimo Prefeito Municipal, para que este, junto ao setor competente, preste as seguintes informações a esta Casa de Leis. 1. Se realmente não haverá mais disponibilização de transporte público municipal para pacientes que realizam consultas em convênios, clínicas particulares, perícias médicas e demais atendimentos de caráter particular. 2. Se o Sistema Único de Saúde do município possui condições reais de atender plenamente toda a demanda da população que necessita de transportes para tratamento, consultas e demais serviços de saúde. Flórida Paulista, 1 de setembro de 2025, José Ricardo David Oliveira, vereador, Rafael Gonçalves Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores Senhora favoráveis. Não cortando aí, tirando esse requerimento que o nobre vereador fez, o Rafael já fez, falou na tribuna, e eu ia falar na tribuna sobre isso. Hoje teve um problema comigo aí, que o paciente ligou, e só porque era particular e a prefeitura não quis levar. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 33/25, requer nos termos do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno desta Casa, que seja oficial do Prefeito Municipal, para que junto à Secretaria Municipal de Saúde informe a Casa de Lei Legislativa. 1. A qualidade de pacientes aguardando agendamento das seguintes exames: ressonâncias, tomografias, colonoscopias, endoscopias, ultrassons, outros exames. 2. A quantidade de pacientes aguardando agendamento de consultas médicas, informando a especialidade, se possível. Flórida Paulista, 1 de setembro de 2025, José Ricardo de Oliveira, vereador, e Rafael Gonçalves Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 34/25, requer nos termos do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno da Casa de Lei, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa a real situação administrativa, financeira, patrimonial e de obras herdadas pela atual gestão do exercício de 2025 em relação à administração municipal do exercício de 2024, especificando saldo em caixa, restos a pagar deixados, dívidas de curto e longo prazo, obras em andamentos concluídas e para... Permaneça como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 35. Requer nos termos regimentais do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno da Casa de Leis, que seja oficiado ao Executivo Municipal para que informe a esta Casa de Lei se até presente momento o município contratou o seguro para a frota municipal. Em caso positivo, que seja encaminhada a relação completa dos veículos que já estão cobertos pelo seguro, especificando placa, marca, modelo e ano de fabricação. Flórida Paulista, 1 de setembro de 2025, José Ricardo de Oliveira, vereador. E Rafael Gonçalves Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 36. Requer nos termos do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que seja oficial do Executivo Municipal para que informe esta Casa de Leis se até o presente momento o município realizou o processo licitatório visando a instalação de aparelhos de ar-condicionado nos veículos da frota municipal escolar. Em caso positivo, seja encaminhada a documentação correlatada, tais como edital, contrato, ata de julgamentos, notas de empenho, bem como quaisquer outros documentos que comprovam a execução do referido processo. Flórida Paulista, 1 de setembro de 2025, José Ricardo de Oliveira, vereador, Rafael Gonçalves Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 37, requer nos termos do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que informe esta Casa de Lei acerca da emenda parlamentar número 281-3006 no valor de R$100 mil destinada a custeio do PAP. Solicita-se que seja encaminhada a esta Casa toda a documentação correlatada e referida da verba, esclarecendo ainda se o valor integral R$100 mil já foi devidamente utilizado,
apresentando os comprovantes e relatórios da aplicação dos recursos. Flórida Paulista, 1 de setembro de 2025, José Ricardo de Oliveira, vereador, e Rafael Gonçalves Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 38. Assunto: solicita informações detalhadas sobre os gastos da municipalidade com a festa Julinão. Requeiro de Vossa Excelência, após ouvir do outro plenário, que nos termos do inciso 9º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município, do inciso 105 do Regimento Interno, considera a importância das medidas que visem melhoria da qualidade de vida da população e atenção ao princípio da transparência e da necessidade de informações claras para a população, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para prestar as informações a esta Casa de Lei. 1. O detalhamento completo de todos os gastos da municipalidade com a realização da festa Julinão realizada no mês de julho. 2. Os orçamentos primários e as propostas comerciais de todos os shows contratados para o evento. 3. O valor e objeto de contratos efetivados para alocação de estruturas, palco, iluminação, som, banheiros químicos, barracas, etc., entre outros serviços relacionados à festa. 4. Cópia dos contratos celebrados com as empresas e ou artistas para a realização do evento. A justificativa. A presente solicitação tem como fundamento o princípio da transparência e da publicidade dos atos da administração pública, conforme previsto na Constituição Federal no acesso à informação da Lei 12.527/2011, que é dever do Poder Legislativo fiscalizar a aplicação de recursos, garantindo que o dinheiro do cidadão seja utilizado de forma eficiente em benefício de coletividade. A festa Julinão é um evento de grande relevância cultural, social e do município, mas a magnitude de sua realização com a contratação de diversos shows e estruturas exige que os gastos sejam claros e acessíveis ao escrutínio público dos presentes eleitos, a divulgação das informações solicitadas plenárias da Casa de Leis e a população em geral compreender a alocação dos recursos destinados ao evento. O acesso a estes dados é essencial para o Poder Legislativo possa cumprir seu papel de fiscalizador, analisando a inconformidade dos contratos, economicidade das despesas e a propriedade dos investimentos, e passam fundamental para assegurar a boa gestão e a prestação de contas dos atos do Executivo Municipal. Diante do exposto, solicito a aprovação deste requerimento para que possamos juntos fortalecer a democracia e a responsabilidade da gestão dos recursos de nossa cidade. As exceções: Eloy Gomes de Oliveira Fernandes, 1 de setembro de 2025, Rafael Gonçalves, vereador, José Ricardo de Oliveira, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Procederemos nesse momento à leitura do ofício 226/25 da Prefeitura Municipal. Encaminha o projeto de lei de 28 de agosto de 2025, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2026. Ofício 226/2025, assunto: encaminha projeto de lei, senhora Presidente. Pelo presente, estamos encaminhando essa Egrégia Câmara Municipal, incluso o projeto de lei número 15, de 28 de agosto de 2025, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária no município para o exercício de 2026 e das outras providências. E, para tanto, solicitamos a Vossa Excelência, os dignos pares, que o mesmo seja apreciado e aprovado nos termos da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, os dignos pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Andriotti, prefeito municipal, a Sua Excelência, a senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Mensagem. Senhora Presidente, para os efeitos legais, estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 15, de 28 de agosto de 2025, conforme a justificativa abaixo. Justificativa. Em atendimento aos anseios de nossa população e considerando as disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista e dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2026, essas diretrizes deverão nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o mesmo período.
No presente projeto LDO, cumprindo as determinações legais, apresentamos as metas e prioridades de nosso governo para o próximo exercício, dentre as constantes do Plano Plurianual PPA 2026-2029, assim como todas as informações necessárias à construção da proposta orçamentária anual que estaremos enviando para a nobre Casa de Leis em setembro próximo. O projeto de lei, que ora submeto às vossas considerações, é uma expressão das necessidades dos moradores de Flórida Paulista, contidas em nosso plano de governo e consagradas no plano plurianual. Portanto, são diretrizes baseadas nas políticas públicas de inclusão social, educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer. Infraestrutura, saneamento, habitação, urbanismo, meio ambiente, economia e turismo, gestão, planejamento e política fiscal, com ênfase na geração de emprego, trabalho e renda, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de nosso município. A proposta também traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle dos gastos, maximização da receita e na transparência e utilização correta dos recursos públicos. Esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias leva em conta ainda os pleitos apresentados por Vossas Excelências no plenário dessa egrégia Câmara Municipal, como representantes legítimos do povo de Flórida Paulista, significando com isso o aprimoramento das relações entre os poderes com base no entendimento, respeito mútuo e independência. Senhora Presidente, edis, vereadores e vereadora, ao submeter esse projeto de lei e as vossas considerações, reiteramos mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal, que tem pautado os trabalhos durante a nossa administração. Atenciosamente, José Andriotti, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 15/2015, de 28 de agosto de 2025, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2026 e das outras providências. José Andriotti, prefeito do município de Flórida Paulista, nos usos das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta das disposições preliminares, artigo 1º, em cumprimento ao disposto na lei orgânica do município e na lei complementar federal 101, de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal, são estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026, compreendendo as disposições preliminares, as metas e as prioridades da administração pública municipal, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município, a organização e a estrutura dos orçamentos, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município, as disposições sobre a administração da dívida e captação de recursos, as disposições gerais sobre as transferências, as disposições relativas às despesas com pessoal em encargos sociais, as emendas parlamentares, as disposições finais. Integram esta lei anexos de metas fiscais contendo os demonstrativos, metas anuais, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais comparadas fixadas nos 3 exercícios anteriores e a memória, metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa. Evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos, receitas e despesas previdenciárias do RPPS, proteção atuarial do RPPS, estimativa e compensação de renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e anexo de riscos fiscais contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas. Parágrafo 2º. As metas fim da administração pública municipal para o exercício 2026 estão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao quadriênio 2026-2029 e especificadas com as respectivas ações, metas e indicadores no anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento dos programas governamentais excepcionalmente serão detalhados por ocasião da apresentação do projeto de lei orçamentária para o exercício 2026, com as respectivas ações e metas observadas a conceitos estabelecidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 3º. Visando a adequação e a compatibilidade entre as peças de planejamento, em especial o Plano Plurianual para quadriênio 2026,
2029, ficam convalidadas as alterações e passam a fazer parte da presente, passando suas ações, valores, metas e indicadores a vigorar como estão descritos nos presentes relatórios abaixo. Fontes de financiamento de programas governamentais, parágrafo 4º. Caso ocorram alterações dos valores das metas e riscos fiscais, indicadores e metas físicas na fase da elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026, deverá o Poder Executivo promover compatibilidade entre as peças e encaminhar o anexo pertinentes, juntamente às peças correspondentes ao projeto de lei. Parágrafo 5º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos preferencialmente com recursos da reserva de contingência ou anulação de dotações orçamentárias se houver excesso de arrecadação ou superávit financeiro apurado no exercício anterior. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2026 são estabelecidas no Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026 a 2029, elaborado de acordo com as seguintes diretrizes do governo: combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, promover a qualidade de ensino e a valorização dos profissionais da rede municipal de educação, bem como dar apoio aos estudantes carentes que para a continuidade de seus estudos no ensino médio e superior. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, reestruturar e reorganizar os serviços administrativos buscando maior eficiência na execução dos trabalhos e na arrecadação municipal, prestar assistência às crianças e aos adolescentes, prestar assistência aos idosos, promover melhorias na infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população carente por meio do Sistema Único de Saúde, promover medidas de austeridade na gestão dos recursos públicos, propiciar meios de efetivação da participação social visando a inserção dos cidadãos na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado, promover transparência absoluta, fortalecendo o controle social e o combate à corrupção, promover eficiência e efetividade nas gestões dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos. Promover a inovação visando a adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos em todos os campos de atuação do governo municipal. Promover sempre que possível a integração das metas da ODS, da Agenda 2030 da ONU, das ações governamentais municipais. Parágrafo único. A proposta orçamentária do município para o exercício 2026 conterá programas constantes da lei que institui o Plano Plurianual relativo ao período 2026-2029, detalhado em projetos e atividades segundo seus grupos de despesa e fontes de recursos com respectivas metas. Das diretrizes gerais para a elaboração de execução e orçamento do município, artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício 2026 será elaborado com observância às diretrizes fixadas nessa lei. A Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, e as disposições da Emenda Constitucional número 93, de 8 de setembro de 2016, que altera o ato de disposições transitórias da Constituição Federal para prorrogar a desvinculação das receitas da União e estabelecer desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 4º. As propostas orçamentárias dos órgãos e entidades do município serão consolidadas. Artigo 5º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026, as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2025, atualizado com base na projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, levando em consideração tendências do presente exercício, evolução histórica, bem como variáveis que possam influenciar na estimativa final, com uma atenção especial ao cenário macroeconômico e em especial. A transferência do ICMS será calculada considerando-se o índice de participação do município divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. A transferência do Fundeb será calculada considerado o número de alunos matriculados na rede municipal. As receitas de imposto predial territorial urbano, IPTU, serão estimadas considerando-se os cadastros existentes de 31 de julho, incrementados para a expansão das construções e loteamentos já autorizados naquela data. Parágrafo único. A proposta orçamentária para o exercício de 2026 conterá as metas e prioridades que integram essa lei e ainda as seguintes disposições. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerado as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício o incremento da arrecadação decorrente das modificações à legislação tributária.
As despesas serão fixadas por elementos obedecendo às codificações da Portaria STN número 163/2001, no artigo 15 da Lei 4.320/64. Não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior aos das despesas de capital excluídas por antecipação da receita orçamentária. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. Artigo 6º. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, dos artigos 7º e 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2026 conterá autorização para o Poder Executivo realizar a abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá condições e limites percentuais a serem observados para tanto. Parágrafo único. Não onerarão os percentuais de autorização os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas ao pagamento de ativos, inativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviço de dívida pública, sentenças judiciais, despesas dos exercícios anteriores, emendas parlamentares individuais e despesas da conta de recursos vinculados por excesso de arrecadação, e as cobertas com recurso do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Artigo 7º. O Poder Executivo fica autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, até o limite de 6% da despesa total fixada na Lei Orçamentária para o exercício. Parágrafo 1º. O Poder Executivo poderá realizar desdobramento de despesa, podendo realocar livremente recursos orçamentários e códigos de aplicações alocados numa mesma dotação orçamentária, desde que mantenha o mesmo programa, unidade orçamentária, categoria econômica de despesa e fonte de recurso com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nessa lei, através do decreto do Executivo, desde que mantida a finalidade da programação. Parágrafo 2º. O Executivo, mediante decreto, pode realocar livremente recursos orçamentários entre categorias econômicas e de um mesmo programa, no âmbito da mesma unidade orçamentária, com finalidade de facilitar o cumprimento de programas aprovados nessa lei, através do decreto do Executivo. As autorizações constantes no parágrafo acima não serão consideradas no cômputo dos limites de créditos adicionais autorizados ao Executivo. Artigo 8º. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira, as despesas e cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nesses eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a estabelecer o equilíbrio. Parágrafo 1º. Observados disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário, proceder à limitação de empenho e movimentação financeira para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal. Estabelecida no anexo de metas fiscais dessa lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades sobre o de projeto separadamente calculado, de forma proporcional à participação de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, como despesas relacionadas a vinculações constitucionais e legais nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei número 101/2000, artigo 28 da Lei Complementar Federal 141, de 3 de janeiro de 2012. As despesas com o pagamento dos deprecatórios e sentenças judiciais de pequeno valor, considerando a possibilidade de parcelamentos, as despesas fixas obrigatórias com pessoal em cargos sociais, as despesas financiadas com recursos e transferência voluntária da União do Estado, operações de crédito e alienação de bens, as despesas em contrapartidas de convênio com gêneros referentes a transferências de recursos de outras unidades de federação, as despesas inadiáveis com a preservação do patrimônio público. Artigo 2º. Considerando as despesas preservadas e essenciais relacionadas acima, o contingenciamento será realizado ordenadamente com base nos seguintes critérios de declassificação de despesas, até que atinja o limite necessário. Despesa de capital. Obra não iniciada, ampliação de infraestrutura com recurso próprio, desapropriações, aquisições de equipamentos e materiais permanentes, reforma de adequação de prédios públicos, despesas correntes, contratação de serviços para expansão de ação governamental.
Aquisição de materiais de consumo para expansão de ação governamental, incremento do fomento ao esporte, incremento no fomento à cultura, incremento no fomento ao desenvolvimento, contenção de despesas fixas, como serviço de energia elétrica, telefonia, combustíveis, entre outras, na mesma proporção de frustração da receita. Parágrafo 3º. Na hipótese da necessidade de limitação de dotação, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que concorrer a cada na limitação de empenho e de movimentação financeira, acompanhada da respectiva memória de cálculo e justificação do ato. Parágrafo 4º. O Poder Legislativo, observado o exposto no parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo o montante que, calculados na forma do caput desse artigo, caberá ao respectivo poder na limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo o disposto no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar, número 101/2000. Parágrafo 6º. Na ocorrência da calamidade pública, reconhecida na forma de lei, serão dispensados obtenção de resultados fiscais programados e limitação de empenho enquanto perdurar essa situação. Nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 9º. As obras em andamento e conservação desse patrimônio público terão prioridade na alocação de recursos orçamentários a projetos novos, salvo os projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito, com os comprovada a situação de que possa refletir em prejuízo ao erário público e os que possam afetar de forma negativa a população. Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento só será possível se estiver previsto no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias após adequadamente garantida a manutenção da conservação das obras em andamento, observado o disposto no caput desse artigo. Artigo 10. É obrigatório o registro em tempo real na execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, no Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle por todos os órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município. Artigo 11. Na elaboração da lei orçamentária anual, deverá o Poder Executivo vincular no mínimo 50% da receita corrente líquida e despesas com a proteção à criança e ao adolescente, da organização e da estrutura do orçamento do município. Artigo 12. Proposta orçamentária do município para o exercício 2026 será encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo até dia 30 de setembro do corrente exercício, contendo mensagem, projeto de lei orçamentária. Parágrafo único. A mensagem que encaminhará o projeto de lei orçamentária deve conter as eventuais alterações de qualquer natureza em relação às determinações contidas nessa lei, demonstrativos dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrativos dos recursos destinados ao financiamento das ações dos serviços públicos da saúde, demonstrativo de destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 13. Na ausência de lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentário anual, quadros consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social, compreendendo os seguintes demonstrativos: receita por fonte, despesa por categoria econômica e grupo de despesa, segundo os orçamentos de despesa por programas, despesa por função, subfunção e programa, conforme os vínculos de recursos, dotação alocadas no exercício no Poder Executivo para contratações de pessoal, anexo da despesa dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, discriminado por unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade, produto, indicação do produto, meta, grupo de despesa e fonte do recurso, considerando que o conceito de unidade orçamentária é o estabelecido da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964. Os conceitos de função, subfunção, programa, atividade, projeto serão aqueles estabelecidos na Portaria 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 99, e suas alterações. Os conceitos de produto, indicador de produto e meta são aqueles estabelecidos no Plano Plurianual vigente. Os conceitos de grupo, despesa, modalidade e aplicação são aqueles estabelecidos na Portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações. A fonte de recursos indica a origem e procedência dos recursos orçamentários. Artigo 14. A lei orçamentária terá reserva da contingência constituída exclusivamente de recurso orçamentário fiscal em montante equivalente no mínimo 5% da receita
corrente líquida prevista para o exercício 2026, para atendimentos passivos de contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Na hipótese e na reserva de contingência, constituída na forma do caput desse artigo, não ser utilizada para finalidade até o final do mês de setembro de 2026, no todo ou em parte, o chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura em outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Parágrafo 2º. Poderá ainda conter reserva de contingência para atingimento do superávit orçamentário que reduzirá ainda que progressivamente a dívida de curto prazo do município. Artigo 15. As despesas com publicidade deverão ser padronizadas e especificadas claramente na estrutura programática da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. As despesas com publicidade de interesse do município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação institucional de investimento de serviços públicos, bem como a campanhas de natureza educativa ou preventiva excluída, de despesas com as publicações, editais e outras publicações legais. Parágrafo 2º. As despesas referidas no caput deste artigo deverão ser destacadas no orçamento conforme estabelece o artigo 21 da Lei Federal nº 12.232, de 29/10/2010, e onerarão as seguintes dotações: publicações de interesse do município, publicações de editais e outras publicações legais. Parágrafo 3º. Deverá ser criada na proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Saúde as atividades referidas nos incisos 1, 2, parágrafo 2º deste artigo, com a devida classificação programática, visando a aplicação de seus respectivos recursos vinculados, quando for o caso. As despesas com publicidade do Legislativo deverão ser contabilizadas em classificação programática específica. Artigo 16. A Lei Orçamentária Anual, observando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos projetos se houverem sido adequadamente atendidos ou em andamento, forem compatíveis com o plano plurianual vigente. Artigo 17. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até o último dia útil do mês de agosto, observadas as disposições dessa lei. Das emendas parlamentares. Artigo 18 do projeto de lei orçamentária /26 contenderá a dotação específica com reserva de contingência para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais cujo montante será equivalente a 2% da receita da corrente líquida, definida a lei orgânica municipal, sendo que metade do percentual estabelecido será destinada às ações. Os anexos contenderão a identificação do autor e emenda do objeto, objetivo e a unidade de administração pública municipal. Caso o recurso seja correspondente à emenda parlamentar, seja alocado de órgão ou entidade de administração pública municipal que não tenha competência para executá-la ou em grupo de natureza de despesa que impossibilite a sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado com a intensificação do autor de emenda. O remanejamento da emenda tratada no parágrafo anterior não será considerado no cômputo dos limites de créditos adicionais. A execução do montante destinado às execuções de serviços públicos de saúde previsto neste artigo, inclusive de custeio, será computada para fins do cumprimento do artigo 7 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. As emendas parlamentares tratadas do artigo 18 poderão destinar recursos a entidades sem fins lucrativos por meio de transparência voluntariada e mediante a celebração de instrumento de parceria para a execução desse objeto de interesse público. É obrigatória a execução de orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais tratadas no artigo 19, o dever de execução orçamentária e financeira que trata o capítulo deste artigo, as justificativas para inexecução das programadas e orçamentárias decorrentes das emendas parlamentares individuais de execução obrigatórias serão elaboradas pelos gestores responsáveis. O dever de execução orçamentária e financeira não impõe a execução de despesas no caso de impedimento da ordem técnica. São consideradas hipóteses e impedimentos de ordem técnica sem prejuízo de outras identificadas em ato do Poder Executivo. A ausência da licença ambiental prévia nos casos que for necessária, a não comprovação de que os recursos orçamentários financeiros sejam suficientes para a conclusão do projeto da etapa útil,
a incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão da entidade de administração pública, a incompatibilidade do objeto de despesas com os atributos da ação orçamentária, os impedimentos cujos prazos para superação inviabilizam o empenho dentro do exercício financeiro, não caracteriza impedimento de ordem técnica, alegação de falta de deliberação ou indisponibilidade orçamentária ou financeira, óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva dos órgãos da entidade, alegação e inadequação do vapor e valor da programação quando o montante for suficiente para alcançar o objeto pretendido ao adquirir, manifestação do órgão do Poder Executivo referência à convivência do objeto, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas e emendas parlamentares individuais de execução obrigatória serão observados os seguintes procedimentos. Início da execução das programações orçamentárias, ocorrendo insuficiência dos recursos de execução integral do objeto e emenda à suplementação de recursos, poderá ser financiada pela anulação total ou parcial. Em caso de saldo parcial da emenda parlamentar, poderá ser processados remanejamentos. Na hipótese que alude o 5º deste artigo, o autor da emenda deverá informar o remanejamento pretendido no prazo de 30 dias após a notificação do Poder Executivo. Caso a indicação não seja realizada no prazo previsto no artigo 6º, o crédito orçamentário poderá ser remanejado pelo Poder Executivo de acordo com a autorização constante na lei orçamentária. Se for verificado que a reestimativa da receita e de despesa poderá resultado não cumprindo a meta de resultado fiscal estabelecida nesta lei, o montante de emendas e emendas individuais poderá ser reduzido na mesma proporção. Na seção 5ª das disposições sobre alteração da legislação tributária. O artigo 24, o Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, instituição e regulamentação da contribuição da melhoria decorrente de obras públicas, revisão de taxas objetos de sua adequação ao custo de serviços prestados, atualização da planta genérica de valores ajustando os movimentos da valorização de mercado imobiliário, revisão da isenção dos tributos municipais para manter o interesse público, revisão da legislação sobre o uso do solo nos redefinição dos limites, revisão de legislação referente a imposto sobre serviços de qualquer natureza, revisão da legislação aplicável sobre a tramitação interservíveis bem, incentivo ao pagamento dos tributos em atraso com renúncias de multas e juros de mora, imunidade tributária para templos religiosos, demais incentivos e benefícios fiscais. A administração pública municipal, bem como facilitará a abertura de novas empresas em micro, pequeno e médio porte por meio de desburocratização dos serviços, processos e criação de incentivos. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a campanha de incentivo e pagamento de tributos municipais no exercício de 2026, com premiações e contribuintes, desconto no mínimo de 10% para pagamento em vista, podendo a regulamentação do decreto municipal. Na estimativa das receitas e fixação das despesas do projeto de lei orçamentária, a respectiva lei poderá ser considerado os efeitos, propostas de alteração e na legislação sobre tramitação na Câmara Municipal. As proposições de alteração da legislação específica, variação esperada na receita, as despesas condicionadas à aprovação das alterações da legislação. A seção da administração, dívida de captação de recursos. A administração da dívida interna contratada e a captação de recursos, proposição às entidades de administração públicas, obedição à legislação em vigor, mediante operações ou doações junto a instituições financeiras, nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais ou órgãos de entidades governamentais, serviço da dívida interna, investimentos indevidos nas metas de prioridade do governo municipal, mediante alienação e ativos ao atendimento de investimentos, amortização de endividamento conforme previsto na legislação. Na lei orçamentária anual, as despesas com amortização, juros e demais encargos, dívidas serão fixadas com base nas operações contratuais, são autorizações concedidas e encaminhado ao projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Das disposições gerais sobre transferências. A transferência dos recursos das pessoas jurídicas de direito privado a título de parceria voluntária em regime de múltipla cooperação, devolvam atividades e projetos para que execução na finalidade de interesse público, deverão observar as disposições e instruções. Contratado de gestão da Lei Federal 9.637, 15 de maio, complementar, termos de parceria federal 9.790, termos de colaboração na Lei Federal 13.019,
convênios com outras e ajustes congêneres na Lei Federal 8.666. A lei específica que expressamente define a destinação de recursos destinados às entidades beneficiadas, nos termos dispostos do artigo 26 da Lei Complementar da Lei Federal 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior desta lei, a celebração em ajustes. Plano ou programa de trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável, previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse nos termos da Lei Federal 4.320, lei orçamentária para os casos de subvenção social, a qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária para os casos legais incisos, observância às regras específicas quando efetuados os cursos de fundamentos especiais, além das regras gerais. A execução da modalidade de aplicação transferência de instituições previstas para fins sem lucrativos. As entidades estarão submetidas à fiscalização do poder público com a finalidade de apurar o cumprimento das metas, objetivos, a quais receberão os recursos. O Poder Executivo, por intermédio das respectivas unidades orçamentárias, tornará disponível no portal da transparência relação completa a entidades. Cabe a cada organização social manter sua página de internet os relatórios que se referem ao capítulo deste artigo, contendo a prestação integral das contas e repasses exibidos no município e receitas de outras fontes, detalhamento e despesas executadas sobre o desempenho das atividades, bem como metas, propostas e resultados alcançados. Da disposição relativa às despesas com o pessoal e encargos sociais. As despesas com o pessoal ativo, inativo e pensionista no exercício 26 observará as normas e limites estabelecidos no artigo 19 e 20 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, sobre a Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Para fins de cálculo do limite de despesas pessoal, aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo 18. Na projeção das despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista para o exercício de 26, será considerado o montante dispendido com base na folha de pagamento do exercício vigente, com a previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento. Para fins de atendimento ao disposto nos incisos 1 e 2 e incisos do artigo 1º de 1969 da Constituição Federal, fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções sobre a estrutura de carreiras, bem como a admissão de contrato pessoal de qualquer título pelo órgão de entidades de administração pública direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, desde que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas pessoal e os acréscimos dela decorrentes de observadas na Lei Complementar Federal 105, de 4 de maio de 2000, da Constituição Federal. Apurado que no período de 12 meses a relação entre as despesas correntes e receitas superará 95% e dos poderes executivo e legislativo, poderão, enquanto permanecer a situação, aplicar mecanismos de vedação previstos nos incisos. Os projetos de leis implicarem os aumentos de leis e despesas com pessoal em cargos, inclusive, que alteram carreiras e cargos e funções, deverão ser acompanhados de premissas, metodologias, cálculos utilizados, simulação de demonstra impacto de despesa decorrente, média proposta, destacando os gastos ativos e inativos do pensionista, o limite das respectivas dotações constantes na lei orçamentária, os limites estabelecidos nos artigos 20 e 22, o valor da margem líquida de expensão constante na demonstração desta lei. Havendo o pagamento de despesa com o pessoal decorrente da medida judicial, esta poderá ocorrer mediante a abertura de crédito adicional. Poderão ser previstas na lei orçamentária anual e despesas específicas de implementação dos programas de valorização do desenvolvimento do servidor, mediante a adotação de mecanismos destinados à sua permanente capacitação, inclusive se associados do desempenho individual, evolução funcional, bem como as necessárias realização de certames, provas e concursos, tendo em vista disposições legais relativas à promoção. No exercício do 26, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites estabelecidos no inciso 3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público em seja situações emergenciais de risco ou de prejuízos para a sociedade devidamente comprovado. Das disposições finais, a proposta de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesas devem ser amparadas pelo estudo prévio, que demonstre sua viabilidade técnica e devem ser instruídos com memória de cálculo, impacto e comprove a adequação orçamentária financeira do exercício em que contratem o vigor nos subsequentes. Para assegurar a transparência e a participação popular durante o processo de deliberação da proposta orçamentária, os poderes executivo e legislativo promoverão audiências públicas nos termos do artigo
108 da Lei Complementar Federal de 101 de 4 de maio de 2004, a realização de audiência que trata este artigo poderá ser suspensa de caráter temporário definitivo, em caso de calamidade pública, impedimentos de ordem sanitária. As audiências serão amplamente divulgadas no meio de comunicação no portal do Governo Municipal. O Poder Executivo, na elaboração da Lei Orçamentária Anual, fará a previsão da reserva orçamentária específica de, no mínimo, 0,22% da receita corrente líquida para atender as despesas originárias e demandas verificadas em audiências públicas. As propostas oriundas de participação popular que tratam o capítulo deste artigo serão encaminhadas à secretaria correspondentes. As proposições legislativas e respectivas emendas de direta e indireta, importem autorização, diminuição de receita ou aumento da despesa no município, deverão estar acompanhadas estimativas deste impacto nos exercícios em que entrarem em vigor. Os valores específicos do demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia da receita do anexo, metas fiscais desta lei, poderá ser revisto no projeto de lei de proposta orçamentária 26, considerando o cenário econômico-financeiro na ocasião de fatores supervenientes, que exigem iniciativas governamentais. Os tributos lançados não serão arrecadados inscritos em dívidas ativas cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário. Poderão ser cancelados mediante amortização em lei e, se não constituído, com renúncia de receita. As metas de prioridade para o exercício financeiro de 2006, previstas no anexo de metas e prioridades dessa lei, poderão ser revistas no projeto de lei de proposta orçamentária 2026. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual desta data, o início de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária até a conversão da lei, conforme segue. Despesas até o limite mensal de 1/12 cada programa de proposta original, remetido ao Legislativo multiplicado pelo número de despesas. Data das despesas com obrigações constitucionais, das ações, prevenção e enfrentamento de desastres, executar as ações nas áreas de saúde, realização de despesas custeadas com recursos de transferências voluntárias federal, estadual, a fim de dar pleno atendimento às regras existentes anteriormente ou despesas de caráter inadiável. Para fins dos dispositivos deste artigo, serão levados à reserva de contingência os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição, projeto de lei anual 26, ficarem despesas correntes. A Procuradoria-Geral do município, ou órgão equivalente, encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda o orçamento até 31 de agosto, em relação aos débitos constantes e precatórios judiciários e a previsão de débitos judiciais transitados em julgamento de pequeno valor serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício seguinte, nos termos do artigo 5º. Quanto à previsão relacionada aos precatórios, número de precatório, tribunal, origem, natureza, número do processo originário, número do beneficiário, valor condenatório, tipo de causa, órgão ou entidade responsável, número do processo originário, número do beneficiário, valor do condenatório homologado ou corrigido conforme sentença. Todos os pagamentos serão corrigidos e efetuados cronologicamente conforme a disposição contida em sentenças judiciais. No decorrer do exercício 2026, os débitos fiscais de pequeno valor transitados, julgados e despesas decorrentes serão de condenações judiciais, serão o município, for condenado após a elaboração da anual, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças para o pagamento. Os repasses mensais dos recursos do Poder Legislativo serão estabelecidos conforme o cronograma de desempenho mensal, de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo às disposições contidas na emenda. No caso elaborado, o cronograma de desembolso mensal e os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 das dotações consignadas do Poder Legislativo, respeitando em qualquer caso o limite constitucional. No máximo, ao final de cada trimestre, a Câmara Municipal recolherá na tesouraria da Prefeitura os valores dos rendimentos das aplicações financeiras, impostos de rendas e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados pelo Poder Legislativo. Ao final do exercício 26, o saldo do recurso financeiro, porventura existentes da Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de qualquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo de obrigações a pagar, nelas incluídos o resto a pagar do Poder Legislativo. Para fins da consideração, prestação de contas e publicação das relatórios legais, o Poder Legislativo comunicará mensalmente ao Poder Executivo os envios dos cadastros contábeis, balancetes contábeis correntes do ano, no sistema ao DESP, editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Na elaboração do projeto de lei orçamentária anual, poderá ser previsto recursos para atendimento de metas, objetivos, desenvolvimento sustentável conforme a Agenda 2030 na Organização Unida. Em consonância com o dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, o projeto poderá ser encaminhado mensagem à Câmara Municipal para propor modificação do projeto de lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária 26, os valores consignados respectivos ao projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar quando inigível a previsão orçamentária. Para fins de atendimento do disposto do artigo 62 da Lei Central, número 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e contratos para o custeio de despesas da União e Estado, exclusivamente para atender a segurança pública, a justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar, execução de projetos específicos, desenvolvimento econômico e social. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com entidades públicas para a aplicação de recursos públicos sem retorno até o limite dos valores que lhe forem efetivamente transferidos. Os créditos essenciais para extraordinários abertos nos últimos 4 meses dos exercícios poderão ser reabertos no exercício subsequente pelo chefe do Poder Executivo. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a alienação dos bens móveis durante o exercício de 2026. Artigo 58. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as posições contrárias. Passa municipal Kenneth Schmerhar aos 20 dias do mês de agosto de 2025. José Andreotti, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à Procuradora Jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Com a palavra, o vereador Wilson Martins. Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento todos os edis que fazem parte da mesa. Boa noite ao público presente, funcionários, e também quem nos acompanha através do Folha TV, da TV Folha Regional. Minhas breves palavras, eu só queria agradecer o deputado Rafael Saraiva pela recepção que nós tivemos lá em São Paulo, né, terça-feira, né, nos recebeu lá, tanto a mim, o prefeito, os vereadores que estavam conosco, a Priscila, o Sócrates, o Glaucimar. Foi uma recepção assim, bastante calorosa, foi muito bom. A gente está com esses laços de amizade, estreitando aí os laços para o trabalho, né? Ele nos recebeu muito bem, com todo o pessoal lá, os assessores. Me agradecer aos assessores também, do deputado, principalmente o Wesley Corsino, que é vereador aí na cidade de Monte Castelo. Quero agradecer, muito obrigado. Também os assessores que me recebeu lá no gabinete do deputado. Só que ele não estava, porque estava em votação junto com o governador, mas os assessores me recebeu muito bem. E ficou da gente marcar uma outra data para a gente retornar lá e a gente conversar e aí fazer uma busca de emendas para a nossa cidade. E agradecer também ao prefeito também, que foi bastante parceiro, uma companhia bastante agradável. Nós fomos lá para o 67º Congresso dos Municípios, foi muito interessante, muita coisa nova, e a gente percebeu aí que os municípios têm que estar se engajando nas novas tecnologias, né? Isso vai fomentar e ajudar muito os municípios, mas precisa a gente estar participando para ver que vem coisas novas por aí, e se a gente não acompanhar, os municípios ficarão para trás. Foi muito bom, proveitoso, cansativo, né, que São Paulo é uma cidade que, para mim morar, não serve não, é bastante complicado, né? Mas foi bacana, o trânsito, enfim, é uma viagem longa, desgastante, mas valeu a pena ter ido para que abrir a mente e a gente poder trabalhar com mais qualidade. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. As palavras do vereador ficarão com Saniata, a palavra continua livre, com a palavra o vereador Wellington Guidini. Não vai falar? A palavra o vereador Sócrates Adalberto.
Boa noite a todos. Senhora Presidente, em seu nome cumprimento todos os nobres colegas aqui da casa. Quero cumprimentar também o público presente, a ZESA, funcionários da casa, e quero cumprimentar a você de casa que nos acompanha através da TV Folha Regional, que é sempre um prazer e um carinho ter a sua audiência. Eu quero dividir a minha fala aqui em 2 tempos. 5 minutos para fazer um desabafo pessoal, e os outros 5 minutos eu quero dividir sobre as pautas que nós estivemos em São Paulo. Este final de semana eu estive conversando com uma pessoa, né, que me indagou sobre algumas questões que o município não tem executado aí. E eu questionei ela, né, mas esse problema, inclusive estive no local para ver o problema, é um problema que vem há anos, né, e não foi resolvido. E ela me fez uma colocação, sabe, de uma forma que me impressionando, assim, sabe, porque até o momento não foi resolvido ainda. Um problema de há anos que não foi resolvido e agora em 8 meses a gente tem que resolver. E nessa mesma esteira aqui, eu faço um desabafo pessoal, porque é o seguinte: nós, enquanto vereadores, eu poderia chegar aqui enquanto vereador, eu sei que a rua está esburacada, eu sei que existem inúmeras ruas que precisam ser recapeadas, eu sei que nós pegamos uma frota sucateada, uma frota lamentável, sem condições de trabalho, eu sei que nós precisamos melhorar a saúde, eu sei que nós precisamos melhorar a educação, eu sei que nós precisamos melhorar o déficit habitacional da cidade, inclusive com esse programa, com esse problema enorme que nós vamos ter agora com diversas pessoas desabrigadas, que vai ser através da linha do trem. Eu tenho conhecimento de todos esses passos dentro do município, porque eu ando. Eu sou um vereador que é acompanhando. Só que eu sou um vereador que eu faço a legislação, eu não fico vendo o lado de quem perdeu, quem ganhou, eu governo para todos. Porque a partir do momento que eu fui eleito para governar para todos. Mas a forma que eu tenho procurado ajudar a administração não é ver lado político. É um problema aqui, eu vou lá e sento o cacete no prefeito, ou vim aqui usar da promoção pessoal do microfone, ou desse espaço que eu tenho aqui, para tentar trazer coisas boas e relacionar coisas boas para o município, eu pego o microfone e sento o cacete no secretário, perdão da palavra, ou meto o cacete no prefeito. Aí eu faço uma pergunta até para mim mesmo e fiz para essa pessoa. E qual que é o plano B seu que você tem? Ah, nenhum. Vamos, senta o cacete e a gente vê quem vem no próximo. Eu acho que essa falta de unidade, essa falta de união coletiva dentro do município, o único que perde aqui, nobres colegas, é a população que realmente precisa da política boa. A política boa que nós fomos fazer em São Paulo, a qual eu agradeço todos vocês aqui que puderam estar junto lá, que foi um momento de aprendizado, que a gente não sabe tudo, eu não sei tudo, eu estou sempre aprendendo, e tive a alegria e o prazer de aprender com os nobres colegas que foram comigo nesta viagem, uma viagem proveitosa, uma viagem muito produtiva. Então, o meu método de fazer campanha aqui, eu posso criticar sim o prefeito, a administração ou a secretaria de uma coisa ou outra que não está andando. Mas uma coisa que vocês não vão ver eu fazer aqui é fazer barraco. Porque a partir do momento que eu torço para o prefeito ir mal, para o secretariado ir mal, taco pedra na administração, com ideias que não colaboram e não ajudam em nada, eu estou prejudicando a vida do cidadão que realmente precisa da boa política. Então eu estou fazendo aqui um desabafo, porque o meu método de governar e de fazer política é diferente. Aquele Sócrates lá atrás, antigo, aquele morreu. Hoje eu estou aqui, eu voltei para a política pública, com a permissão da população, óbvio, em primeiro lugar, a qual eu agradeço, só que eu estou aqui para governar para todos, não só para meia dúzia. E nessa esfera aqui, eu deixo bem claro que o meu método de governar, em primeiro lugar, é o diálogo com o prefeito, com os demais secretários e com os nobres colegas aqui da casa, que sozinho eu também não sou ninguém. Nós precisamos do apoio da casa aqui para poder votar um projeto de lei importante, seja na saúde, seja na educação. Então, se não houver uma unidade coletiva, infelizmente, nós vamos ficar sempre para trás. E Flórida Paulista vem num descenso. Eu não sei se vocês estão percebendo, só que muitas coisas em São Paulo, nós vimos municípios menores que o nosso, à frente do nosso município, mas porque existe uma união coletiva, uma união dos poderes. E nesse sentido, é que a cidade vai para frente. A partir do momento que eu penso no individual e não no coletivo, então não faz sentido eu estar aqui sentado nessa cadeira.
E quem tem que julgar o meu trabalho não é um ou dois, é a própria população, em qual eu agradeço que foi reconduzido para o 3º mandato, graças a Deus. Então eu vou dar aqui o meu melhor, dentro das minhas condições, dentro da minha possibilidade. Vou ajudar a administração no que for possível, no que for cabível. Quando necessário, vou fazer a minha crítica, vou fazer sim, mas de forma respeitosa, com diálogo, porque é dessa forma que nós vamos buscar a solução. Não adianta eu aprontar um monte de problema que a cidade tem, mas eu não trazer a solução. Eu não trazer para o prefeito qual o caminho que nós devemos buscar para ajudar os munícipes. Aquele que realmente precisa, aquele que está na ponta da corda. Esse sim precisa da boa política, da boa gestão, seja da Câmara Municipal, seja do prefeito. Então aqui, meus nobres colegas, não é nada pessoal, é uma coisa desabafo pessoal meu, certo? Que eu fiquei meio que indignado da postura desse cidadão. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria, falar de coisas boas, parabenizar a Secretaria Municipal de Promoção Social, que tirou do papel a Casa do Abrigo, que desde 2016 já vinha esse projeto sobre medida judicial, nós precisava ser implantado, e hoje nós temos aqui no município a Casa do Abrigo. Eu sei que foi corrido, parabéns à Secretaria de Promoção Social, parabéns ao prefeito municipal, toda a sua equipe. Eu acompanhei de perto, acho que nós vereadores também estavam lá, a luta que foi para conseguir instalar essa Casa do Abrigo no município de Flórida Paulista. Então, parabéns pelo engajamento. Quero aqui agradecer também aos vereadores B, Priscila, Wilson, pela recepção ao prefeito. Né? Nós estivemos em São Paulo, uma viagem cansativa, mas uma viagem muito proveitosa. Grandes resultados estarão por vir aí. Né? Nós estivemos lá buscando e essa união foi muito importante. Eu voltei muito feliz para casa porque nós estivemos engajados no mesmo objetivo, que é ajudar a população, ajudar os munícipes. Né? Então, mais uma vez, ficou provado que a união faz a força e a união, quem ganha, é a população. Eu quero agradecer aqui também o deputado Ricardo Madalena, a qual nos acolheu muito bem dentro do município. A presidente sabe, esteve lá há mais tempo com o deputado. Boas notícias estarão por vir. E também, mais uma vez, o deputado Mauro Bregato, que nos destinou um kit esportivo que vai beneficiar inúmeras crianças e adolescentes dentro do município. Um kit numeroso. E o quanto é bom, gente. Nós ouvimos do secretário que a presença do vereador, a fala, a cobrança ali, pessoal, é muito melhor do que no papel, do que no e-mail. Isso foram palavras do coordenador da Secretaria Municipal de Esportes. Se vocês querem alguma coisa, venha até São Paulo. Venha pedir, venha buscar. E, nessa esfera aí, eu quero agradecer ao prefeito de Pracinha, Maurilei, a qual, no ano de 2022, deu entrada no projeto com a ONG do Futuro para estabelecer os déficit habitacional. E esse déficit habitacional, eles foram contemplados com 49 casinhas populares, através do programa Minha Casa Minha Vida. E nós estaremos nessa semana, presidente, os demais vereadores estão todos convidados para uma audiência com essa ONG do Futuro, onde nós vamos pleitear mais moradias para a Flórida Paulista. Né? É um programa interessantíssimo, os nobres colegas que estavam lá presentes sabem das tratativas que foram feitas, e nós teremos a oportunidade, todos nós aqui, de discutir, junto com o presidente da ONG, que estará em Flórida Paulista, junto ao gabinete do prefeito, para que nós possamos tentar buscar, junto ao governo federal, essas casas da Minha Casa Minha Vida, e contemplar, principalmente as pessoas que são do programa beneficiário do BPC, Bolsa Família, e que não pagam pelo imóvel. E a renda mensal até R$ 2.840. Então é isso. Eu quero aqui finalizar a minha fala no dia de hoje, mas agradecer aos nobres colegas que estiveram juntos lá em São Paulo. Obrigado pela parceria, obrigado pelo aprendizado. E fica aqui registrado esse desabafo meu, né? E agradecer toda a população de Flórida Paulista, que é a qual confiou meu trabalho e confia. Estou aqui, um vereador presente, atuante, e estarei buscando sempre, na medida do possível, ajudar a nossa cidade, Flórida Paulista, a qual eu moro aqui, nasci, e eu tenho certeza que aqui eu vou morrer, que aqui eu vou ficar até o fim da minha carreira. Deus abençoe a todos, muito obrigado. As palavras do vereador ficarão com Seniata, a palavra continua livre. Com a palavra o vereador Rafael Gonçalves. Boa noite a todos. É imenso prazer
que eu venho nessa Casa de Leis. É uma honra estar sentado aqui. Deixa eu anunciar, a deputada Renata Abreu confirmou 150 mil para fazer essa ajuda do município, que tanto o município precisa, e prometeu também novos recursos para o nosso município. Agradecer aqui o setor de licitação, que o projeto de elétrico das escolas para a instalação do ar-condicionado já foi feito. Não sei se por esses dias como que vai ser a data certinha exatamente, mas o setor de licitação já fez. Pelo jeito vai sair o ar-condicionado, que a gente conseguiu o recurso de 100 mil, contabilizando 250 mil no município em pouco tempo. De novembro para cá, 250 mil, ajudando a administração. Em todo momento, a gente sabe que a gente vai atrás de recursos para ajudar a administração, só que infelizmente existem umas incompetências que não faz a coisa acontecer também, né? Agradecer aqui o senhor Orlando, que vem atendendo alguns pedidos que a gente faz com ele, está se dedicando, né? Enfim, agradecer, o momento de agradecer, enfim. Aqui eu quero chamar a atenção da seguinte forma. Eu quero também dar os meus parabéns para quem cuida do cemitério municipal de Flórida Paulista, que é bem cuidadinho, é limpo, está expandindo. Só que existe um erro muito grande dentro do cemitério no nosso município, que é a comercialização. Por quê? As mutuárias, elas têm todo o livre acesso para trabalhar dentro do cemitério. Todos, eles constroem túmulo, enfim. Só que a minha maior ponto de interrogação é o seguinte: é lógico que é comércio, cada um cobra o que quiser e paga também quem pode, infelizmente. Só que cada túmulo que está saindo hoje, se você perder um ente querido, você vai pagar R$3.300 para conseguir um lugar para enterrar uma pessoa, um momento mais difícil. E o pior de tudo, que uma mutuária que está aqui em Flórida, se beneficiando, isso eu sei porque mandaram uma nota fiscal, está saindo na nota fiscal em Adamantina. Aí fica fácil. Aí eu pergunto para vocês, a gente está tentando arrecadar, ninguém viu até isso até o momento. O morador fez esse requerimento para a prefeitura. Segundo o morador, não houve uma resposta da prefeitura sobre isso. E aí eu pergunto, por que a prefeitura não pega esse tipo de serviço para fazer dinheiro para o município? E atendendo a demanda da população mais simples, que vai pagar mais barato também. Eu falo para todo mundo que eu não tenho medo de ninguém, e eu falo mesmo, pronto. Eu só estava estudando uma forma, se existe legislação que beneficia dessa forma, então senta com essas mutuárias, senta com tudo e tenta fazer algo que possa estar atendendo a população. Porque as mutuárias aqui usam o nosso velório, é ou não é? Manutenção é nossa, e agora sai o imposto para a Adamantina. Aí é só colocar um nariz de palhaço aqui para a gente e falar assim, beleza, já que o nosso município tem uma arrecadação bem baixa. Eu não sei quem é responsável para cuidar disso, mas a partir de agora eu vou começar a investigar, vou começar a puxar, se tiver irregularidade. É lógico também que o próprio morador, deixar bem claro para vocês aqui, que o próprio morador também ele pode adquirir esse espaço no cemitério sem passar pela mutuária. Tá? Vamos deixar bem claro também que o morador tem essa opção, às vezes por falta de informação, mas o morador pode ir lá, contratar o pedreiro e fazer o seu caixote como que ele quiser também, entendeu? Então vamos deixar claro também para a gente não passar por mentira, mas eu acho que se a prefeitura pegasse esse tipo de serviço para atender a demanda da população, seria de boa valia para todo mundo, tá? Uma coisa que eu vou cobrar, e eu quero que você faça uma reflexão na sua casa. Se você morasse num lugar aonde que tem risco de chuva, de entrar na sua casa, como vocês iam se preocupar? Vocês iam se preocupar ou não? Aqui embaixo aqui, o antigo prefeito, a administração passada, conseguiu aqui embaixo aqui, até agora não saiu, só tá aquelas pedras jogadas lá no meio do caminho. Vocês podem passar lá. Na rua José Firpo, aqui embaixo aqui, até agora é só passar uma tubulação dentro daquele terreno, que até o próprio proprietário já falou pra gente, que está à disposição pode passar, é só conversar, negociar, e até agora também não foi feito. Porque é fácil a gente chegar aqui e falar assim, olha, vamos buscar recurso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que até agora não saiu do papel também.
Eu acho que 9 meses que está de mandato, ninguém ficou sem receber aqui, ficou? Nosso subsídio está em dia aqui, senhora presidente. Não está? O do prefeito também. Está em dia. Então nós estamos trabalhando para a população. A gente não tem que ficar pensando que prefeito, não tem que ser cobrado sim. O prefeito, ele já sabe que quando vai pegar uma administração é bucha. Eu faço um desafio para o prefeito, são coisas simples. As nossas indicações, por exemplo, pega o prefeito, pega as indicações que a gente está pedindo, são coisas simples. Não é coisa de bicho de 7 cabeças. Mas sou eu que estou pedindo. Não, a população vem de mim, eu faço aqui uma indicação para a população. Só que, infelizmente, aí a gente é cobrado na cidade e eu tenho que ficar defendendo o prefeito. Você me desculpa, não vai acontecer isso. O professor Rafael vai ser o mais justo. Plano de carreira dos professores. A incompetência da administração fez esse plano de carreira voltar aqui, bater, voltou e até agora ninguém mandou mais nada, ninguém dá uma explicação, ninguém fala nada, aí eu tenho que chegar para o professor e explicar para ele por que não saiu o plano de carreira dele. Aí a firma que veio, que pegou mais de 100 mil reais para fazer isso aí, o plano de carreira do estatuto, e ninguém vai lá, notifica a empresa para poder fazer a correção. Aí eu tenho que pegar e eu tenho que defender o prefeito. Não vou defender, vocês me desculpam. O professor Rafael vai defender o que é correto. A galera do Alto Íris está pedindo um velório simples, não precisa ser muita coisa. Eu não vejo ninguém pegar no papel, fazer um planejamento, vamos fazer pelo menos um risquinho aqui, vamos tentar buscar alguma coisa, não vejo. Eu não vejo. Entendeu? Então aí a gente pega, dá 150 mil para a saúde, a gente vai lá, corre 100 mil para ar-condicionado, e até agora nada. Vai começar a época da chuva novamente logo, logo, e a mesma situação está aqui. A mesma situação. Aí a gente vai, por exemplo, numa cidade pequenininha igual a nossa. Você vai lá na Sabesp, por exemplo, o morador lá está com a água quase cortando, ele precisa lá para conversar, para ver alguma coisa. Foi bem que a gente estava conversando sobre isso, aí a Sabesp está fechada. Olha só, sendo dentro de uma cidade. E alguém está cobrando da Sabesp isso? Aí a gente passa um monte de quarteirão aí, tudo, lâmpadas apagadas, tudo que não é de responsabilidade da prefeitura. Alguém notifica o elétrico, por exemplo? Aí eu não vou. Você me desculpa, mas vocês me desculpem, não defendo o prefeito, eu defendo o que é certo. Por exemplo, quando que a antiga administração deixou aqui, deixou o projeto do Patins, deixou o Karatê. Até esses dias a gente estava sem as pessoas de fazer as chapas, hein, que aí foi corrigido, vai ter agora. Só que foi entregue tudo isso aí também. Até agora eu não estou vendo isso. Eu não posso chegar aqui, fechar o olho e falar assim, ó, em 9 meses o prefeito tem que ajeitar a casa. Então todo prefeito que entrar em 9 meses e falar que tem que ajeitar a casa, aí a coisa não vai andar, porque já são 9 meses, quase chegando no fim do ano. Eu já falei para todo mundo, quer conversar, vamos conversar. Aí me manda uma nova secretaria para ser aprovada aqui nessa casa, que eu não vou aprovar. Eu, no meu voto não tem, eu vou fazer uma emenda retirando essa secretaria, porque nossa cidade é uma... Desculpa falar, mas tendo 14 secretários, para quê? Vocês acham que é justo isso? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Então, vai ser reprovado. As indicações, prefeito, senta com o seu secretariado, ou pega um certo dia, vamos ver quais são as indicações aqui da Câmara Municipal que a gente pode atender, que são coisas simples. É isso que a gente pode atender? Nesse momento a gente pode atender. Dá uma satisfação, não quer conversar com o professor Rafael? Chama um presidente que representa a gente e fala, essa indicação nós vamos atender, essa daqui nesse momento a gente não consegue atender. Porque a gente está sem dinheiro, está quebrado, já falei para o prefeito. Vai lá, mostra para a população como que o antigo prefeito deixou. Se deixou com dívida, se não deixou. Então eu não tenho que ficar aqui, eu sempre estou conversando com o assessor de deputado também, para a gente buscar recurso. Eu acho que todos aqui vão atrás de deputado para pedir recurso. É ou não é? Fiz aquela viagem lá em São Paulo, lá, o cara falou, vou liberar só 100 mil. Eu peguei e falei um monte para ele, falei, mas como é? Eu fui viajar em São Paulo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai me liberar só 100 mil? Nós liberou um pouco mais. Mas eu também não posso chegar e fechar o olho, não. E não vou. Aqui, vocês me conhecem muito bem. E outra coisa, situação também, você que está aí na sua casa aí vendo essa situação, tem coisas que eu não falo, e algumas pessoas, infelizmente, alguns babacas, uns boca aberta que não tem coragem de falar para mim, ficam inventando história que eu falei, isso, aquilo. Tem coisa que até queria falar, mas eu não posso falar. Então, cuidado com mentira, com coisinha bestinha, sabe? Que o dia que o professor Rafael precisar falar alguma coisa, vai falar. Tá bom? Muito obrigado.
Fique com Deus e até a próxima, Deus quiser. As palavras do vereador ficarão constando em ata, a palavra continua livre. Eu vou fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos. Eu quero compartilhar rapidamente também a nossa participação ali no Congresso, né, dos municípios. Foi muito proveitoso mesmo. Nós tivemos a oportunidade ali de conhecer de perto, né, os secretários de Cultura, Educação, né, e isso trouxe reflexões importantes para o fortalecimento das nossas políticas públicas locais. Inclusive, uma das minhas indicações, juntamente com os vereadores que me acompanharam ali, foi a respeito do kit, uma das indicações do kit também ali direcionada à Secretaria de Educação, porque nós tivemos a oportunidade de retirar o kit lá do esporte, juntamente com os vereadores, né, o secretário de Esportes, e é muito bacana, porque realmente foi igual o professor Sox falou. O coordenador ali da Secretaria de Esportes falou que tem quantos municípios no estado, né? A gente sabe que é 600 e pouco. E aí disponibiliza 300 kits. Quem não for ali até ele, brigar ali pelo seu município, acaba ficando de fora. Então, essa conversa ali, cara a cara, né, cobrando ali dos secretários, é muito importante. Tanto é que a minha indicação, eu pedi para o prefeito fazer adesão, né, dos kits também escolares ali, que eu vi que tem até para salas de recursos, parte de tecnologia. Então, é muito importante para a nossa educação, para ajudar ali no trabalho dos professores, né, para a qualidade de ensino para as nossas crianças. Então, é muito importante a nossa participação, nossa ida ali. Tanto é que também tive a oportunidade de conversar com a secretária de Cultura, né, a Marília Marton, e aí até indaguei ela a respeito de um projeto que eu venho lutando há muito tempo para trazer para a Flórida Paulista, e ela deu essa ideia, que também foi uma das indicações, de implantar o projeto Guri nas escolas, né? Tem alguns municípios aqui que eu andei pesquisando que também aderiu, e eu vejo a necessidade ali, que eu estou de perto ali dos professores, né? E eu vejo a dificuldade dos professores que estão ali com as crianças no período integral, que a gente sabe que gradativamente vai precisar ser implantado, né, o PEI, e as crianças ficam ali sem perspectiva, né, porque a parte da manhã estão ali na escola, no conteúdo, e a parte da tarde ficam meio que, né, sem nenhum objetivo. Tentaram fazer uma horta, mas não deu certo. Então, eu peço que a secretária também pense com carinho, para aderir, fazer um estudo ali da possibilidade de trazer o projeto Guri para as escolas, não só o projeto Guri, mas esse ensino integral, ele ser de qualidade para nossas crianças, porque nós temos a piscina ali que está parada, pensar na possibilidade de uma aula de natação, tanto o projeto Guri, conta assim, outros, né, outras modalidades ali para atender nossas crianças com qualidade, para que elas sejam motivadas. A gente sabe que ali a piscina olímpica é complicado a questão, porque precisa fazer uma plataforma, mas é sempre falado sobre isso, e é interessante tentar, né, dar os primeiros passos para a possibilidade de fazer uma plataforma para atender as crianças menores. E seria muito importante se isso acontecesse. Eu quero agradecer também aos vereadores que me acompanharam, o Wilson, o B, o Sócrates, o prefeito, o secretário de esporte. Foi muito bom ali, muito bem recebida pelos deputados, Mauro Bragato, né, Ricardo Madalena, ali a gente custeando recursos para o nosso município, isso é muito importante. E respondendo a fala, falando sobre o que o professor Rafael também falou a respeito do plano de carreira, a gente fez a nossa parte aqui, ainda nós estamos em processo no estatuto, e, infelizmente, mesmo a gente cobrando, não só você, como eu como professora também cobrei do prefeito, né, para que o mais breve possível agilizar o estatuto, mas sem